Sejam bem-vindos a mais uma aula Estética Automotiva Descomplicada. Jane e Ari, hoje a aula é como manter e conquistar os seus clientes, como fidelizar os seus clientes. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Seu cliente é aquele que te procurou para fazer o serviço, tá ok? Tá bom, já, Jane, que coisa mais óbvia. É claro que é uma pessoa que me procurou para fazer o serviço, o quê? Tá ficando maluca? Então, ele procurou você para fazer o serviço, esse é o seu cliente. Vocês têm que ter em mente que o cliente, quando ele tá olhando para você lá, quando ele procura você para fazer um serviço, ele tá procurando você para resolver um problema dele. Na verdade é isso, não é porque ele gosta de você, porque ele achou você bonito. Na verdade ele olhou você, ele viu você, né? Ele foi indicado para você e aí ele enxergou você como uma pessoa que vai resolver o problema para ele. Como assim? Vamos colocar uma pessoa, por exemplo, que o filho vomitou dentro do carro. Vamos colocar isso, que isso acontece bastante, né? Então, o filho vomitou dentro do carro e ela precisa urgente fazer uma higienização no carro dela, porque o carro dela tá com vômito, ela não aguenta mais aquele cheiro dentro do carro dela, né? Então, ela quer limpar, então ela fala assim, ela procurou você para resolver o problema dela. Aí ela chega lá e fala assim, ô João, eu fiquei sabendo que você faz higienização automotiva, sabe que você pode me ajudar? Olha o que aconteceu no meu carro. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você já vai falando o preço para ela, por exemplo, não, isso custa tanto, eu vou fazer. Não, sabe o que você vai fazer? Você vai escutar o teu cliente. Você vai escutar. Primeiro você vai ouvir tudo que ela tem para falar, vai ouvir direitinho, aí você começa a fazer perguntas. Jane, você tá doida? Você começa a fazer perguntas, sabe por quê? Como você começa a fazer perguntas, ela vai começar a te responder e com as respostas que ela te der, você vai ter insights para você conseguir fechar a venda. É verdade. Por que eu tô falando isso para você? Jane, mas o que isso tem a ver com manter o cliente? Porque se o cliente percebe que você está centrado nele, se o cliente percebe que a tua atenção é centrada nele para resolver o problema dele, que você não está enxergando ele como um cifrão, porque o cliente, ele percebe, gente, ele percebe quando ele chega no local e a pessoa vai atender ele, enxerga ele como um cifrão, opa, isso aí eu vou ganhar dinheiro, ele percebe, ele não volta mais. Mas se você estiver disposto, você chega lá para atender o seu cliente com toda boa vontade, escutar o que ele tem para te dizer e resolver o problema dele, você vai manter esse cliente, ele vai indicar para outras pessoas. Você entendeu o que eu estou falando para você? Por exemplo, pode ser que chegue um cliente querendo higienizar o carro lá com você. Escuta bem o que eu tô te falando. Ele vai falar assim, olha, eu quero higienizar esse carro aqui e tal. E você vai olhar o carro dele e vai ver que o carro dele não necessita de uma higienização. Aí você vai fazer só para ganhar dinheiro e o cliente não voltar? Não, você vai conversar com ele. Você vai falar assim, Cida, por que você quer fazer higienização no seu carro? Você vai primeiro olhar o carro, porque ela foi lá te procurar. Então, aí você vai falar para ela, por que você tá querendo fazer higienização no seu carro? Ela fala assim, não, eu tô querendo higienizar, porque... E aí você vai dar uma solução para ela. Às vezes você não vai nem vender uma higienização, você vai vender um outro tipo de serviço que vai resolver o problema dela, né? Talvez você não ganhe tanto, você vai ganhar, mas você vai conquistar um cliente, porque você foi sincero, falou a verdade para ela. Isso é imprescindível, gente. Sempre falar a verdade. Sempre fale a verdade para o teu cliente. Não tente enganar o cliente. Não tente... assim, eu não estou aqui também para julgar, mas eu estou falando para você como funcionou para nós. A gente não cobra preço por marca de carro.
A gente não cobra, por exemplo, a gente já fez Ferrari, a gente já fez Maserati, a gente já fez Porsche, a gente faz Fusca, a gente faz Celta, a gente faz Fiesta, e a gente nunca cobrou por marca de carro, nem tampouco pela condição financeira. A gente sempre cobrou pelo serviço. Então, se o cliente tem um Celta e ele quer um serviço bem feito, ele vai pagar o mesmo valor que o cliente que tem uma Porsche. Ai, Jane, isso é injusto. Não, não é injusto. Porque você vai mostrar autoridade no que você está fazendo. Que você não está ali simplesmente para fazer por dinheiro. Porque você tem um padrão. Você tem um padrão de qualidade, um padrão de excelência para atender o seu cliente. Então, o cliente, ele vai se sentir, ele vai falar assim, poxa vida, é verdade. Ela não está me julgando. Porque não adianta, gente, você for um cliente lá, eu não vendi o mês inteiro. Aí o cliente vai lá e você quer enfiar a faca no cliente. Isso não funciona. Não funciona porque ele faz uma vez, ele não volta mais. E a sacada no nosso negócio, no nosso tipo de negócio, é a recorrência. É a recorrência. Ah, Jane, mas como? O cliente vai fazer uma estética automotiva, ele gasta 700, 800, 1.500 reais, ele vai fazer todo mês? Não, ele vai fazer o serviço com você e depois você vai conservar com cardeteio aquele serviço que você fez. Então, uma vez por mês, aquele cliente que fez um servição, ele vai vir para fazer uma lavagem diferenciada para conservar aquilo que você fez no carro dele. E ele vai indicar para outra pessoa. Vocês entenderam o que eu estou falando para você? Você atende o cliente a primeira vez, você vai manter, ele vai te indicar para outras pessoas e para você continuar com aquele cliente depois que fez a estética com você, você vai fazer uma manutenção do trabalho que foi feito. Não é, claro, aquele valor que ele pagou, é um valor menor, você pode cobrar. Por exemplo, você pode fazer falar assim, olha, traz aqui que eu vou fazer a manutenção, traz aqui uma vez por mês o seu carro, que eu vou sempre manter esse serviço de polimento para você por 1 ano. Então, aquele cliente que gastou 1.000 num serviço de estética, ele vai vir todo mês, ele vai gastar 50 reais com você para lavar o carro. Mas é um cliente recorrente, você vai conseguir manter esse cliente. Chamar o cliente pelo nome, gente, isso é imprescindível, chamar o cliente pelo nome, sabe? Você sempre lembrar de alguma coisa, eu sei que às vezes é complicado, você vai ter muito cliente ali, então às vezes você pode não se lembrar, mas lembrar de um detalhe que o cliente falou para você, alguma coisa que ele te contou. Por isso que é importante você escutar o cliente na hora que ele chegar para comprar o seu serviço, porque de repente ele fala alguma coisa do filho dele, da família, do carro. Se você guardar aquilo na memória e quando ele voltar, você fala assim, você me falou tal coisa. Olha que você ganhou o cliente, porque você prestou atenção nele. Preste atenção no seu cliente quando ele chegar para te procurar. Preste atenção nele. Dê atenção para ele. Faça perguntas. Escuta o que ele tem para te dizer. Com calma. Na hora que o cliente te ligar pelo telefone, bom dia, tudo bem? Aqui é a Jane falando. Aí você vai falar assim, aqui é o Pedro falando. Qual o seu nome? Ai, que legal. Então vamos lá, o que você está precisando hoje? Aí ele fala para você, olha, eu vi o seu anúncio no Google e no Facebook e tal. Eu vi que você está no Google e no Facebook. E eu queria saber quanto fica para fazer o polimento no meu carro. E aí, você vai falar direto o preço para ele? Não, você não vai falar o preço para esse cliente. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer perguntas. Que legal, Pedro! Você está precisando polir o carro? E você já fez esse serviço alguma vez no seu carro? Aí ele vai te contar toda a história. Você vai ver, ele vai falar assim, não, eu comprei esse carro agora. Senão ele vai falar que ele tem o carro há muito tempo, que nunca fez. Ele vai te contar tudinho que você precisa. Aí você vai pegar uma coisa bem bacana dali, que ele respondeu para você, e você vai deslanchar, você vai começar a fazer perguntas em cima daquilo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Por exemplo, se ele chega para você, como já aconteceu, ele vai falar assim, olha, é o seguinte, eu tenho esse carro há 12 anos e eu nunca fiz nada nele, apesar dele estar conservado por dentro, mas eu gostaria muito de fazer um serviço de higienização completa no meu carro, sabe? Pra
porque precisa. Aí você pega esse gancho e fala assim, poxa vida, é verdade, você tem razão. Apesar de ser o único dono, é importante para conservar. Olha aí, você já vai puxando o assunto e você nem falou o preço, hein? O preço é sempre por último. Não dê o preço na primeira tacada. Não dê. Sempre faça pergunta para o teu cliente e deixa o preço por último. Por último. Vai conversando com ele, vai puxando, vai fazendo perguntas. Mas, Jane, o que tem a ver manter e conquistar clientes com isso? Primeiro, isso que você está fazendo, você está conquistando o cliente. Porque na hora dele fazer uma escolha, presta atenção. Existe uma pesquisa que quando a pessoa entra para fazer uma pesquisa de preço, normalmente é a primeira pessoa que atende que ela volta, que ela fecha o serviço. É engraçado isso, né? A gente pensa que não, mas é verdade. Normalmente é sempre a primeira que ela volta. Sempre a primeira. Se você, olha só, presta atenção. Se você foi o primeiro, se você foi a primeira que a pessoa entrou em contato e você fez um excelente atendimento, mesmo que ela não tenha fechado, ela vai procurar outros, ela vai lembrar do teu atendimento, ela vai fechar com você. Porque, gente, olha, você pensa que preço é importante? O preço é importante, mas não é tudo. Não é tudo, porque venda é emoção. Venda é emoção pura, não é razão. Na hora da decisão, não é razão. Às vezes você fala assim, não, eu sou calculista, na hora que eu vou comprar uma coisa, eu calculo o preço, eu calculo tudo. Não é! É a emoção que faz você decidir. É a emoção que faz o teu cliente escolher você. É emoção pura. Venda é emoção. Você manter o seu cliente é emoção pura, não é razão. Por isso que eu tô falando, para você manter, para você conquistar o seu cliente, você precisa dar atenção para ele. O foco é para ele fazer perguntas, resolver o problema do seu cliente. Gente, o lucro é consequência. Isso aí vem com o tempo. Isso aí é consequência. Você precisa resolver o problema do seu cliente, você precisa atender ele muito bem. Muito bem. A gente fala que é o over delivery, né? É sua obrigação fazer o serviço bem feito. É sua obrigação atender o cliente muito bem. Isso é tudo obrigação da empresa. Isso é tudo obrigação, é tua obrigação. Mas o que você vai fazer a mais para esse cliente? É o atendimento. É essa atenção que você dá para o cliente. Essa diferenciação, né? É você deixar o olho do teu cliente encantado na hora que você entregar o carro para ele, né? Na hora que você chamar ele pelo nome, na hora que... Então, tudo isso faz a diferença para você manter o seu cliente. E, gente, e é verdade isso, sabia? Porque o cliente, ele vira um fã seu. Aonde você vai, ele vai. Aonde você for, ele vai. E se tiver muito longe, por exemplo, se ele mudar de estado, se ele mudar, e se ele tiver algum vínculo naquela cidade onde ele mora, ele vai te indicar. Isso é fato, é pura emoção. Para você manter e conquistar os seus clientes, você tem que criar um relacionamento com o teu cliente. Se você puder saber até o nome do cachorrinho dele, tudo que você puder, melhor ainda. Quanto mais próximo você tiver do seu cliente... Ah, Jane, mas tem cliente que não gosta de aproximação nenhuma. Não tem problema, você vai respeitar. Tem cliente que é mais sério, que não dá essa abertura. Mas até os mais sérios gostam de um bom atendimento. Se ele perceber, se ele sentir que você viu que ele é uma pessoa mais fechada, não gosta de brincadeira, essas coisas, você vai, no ritmo do cliente, você vai sentir o cliente. Você precisa sentir o cliente na hora que ele chegar lá, gente. E não é todo mundo que você pode fazer brincadeira também, né? Tem uns que são mais descontraídos, tem outros que são mais fechados. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Por isso que eu falo para você que você precisa focar no cliente e fazer perguntas. Porque se o cliente chegar, perguntar o preço, você for direto no preço, não fazer pergunta para o cliente, não saber do que ele precisa, você não vai conseguir manter esse cliente, nem tampouco fechar uma venda com ele. Não vai, porque ele vai perceber que você olhou para ele, vou repetir o que eu falei. Ele vai perceber que você olhou para ele e olhou um cifrão ali, ó. Sabe aquele da moeda? É isso que ele percebe. Percebe.
É nítido isso. Então, para manter o teu cliente, fidelizar o teu cliente, é atendimento, foco no cliente, você precisa sentir o cliente, sempre surpreender, fazer um pouquinho a mais, chamar o cliente pelo nome, fazer perguntas, façam perguntas na hora que ele chegar. Para manter esse cliente, já falei para vocês, vocês vão vender um serviço mais caro, depois ele vai voltar para fazer a manutenção desse serviço que ele fez, e ele vai indicar para outras pessoas. E nunca olhe o cliente como um cifrão. Sempre olhe ele como você vai resolver o problema dele, tá bom? É o contrário. Por exemplo, ele vai te procurar, você fala assim, olha, não, eu tô aqui para resolver o teu problema. É isso que você vai resolver para o cliente, porque ele precisa confiar em você. Essa palavra é muito forte. Ele precisa confiar em você. Ele precisa confiar. E confiança, aí você fala assim pra mim, confiança, Jane, depende muito do lugar onde você tá? Não. Como eu falei pra você, é pura emoção mesmo. Na hora que você estiver conversando com ele, ele consegue sentir se você tem autoridade, se você sabe o que tá falando. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, procure ser o mais verdadeiro que você puder. Não adianta querer florear, sabe? O cara chegar lá, porque eu tô falando cara, porque às vezes eu falo assim mesmo, esse é meu jeito de falar, mas tudo bem. Às vezes o cliente chega lá e você querer florear, você querer ser uma pessoa que você não é, não funciona. Ele percebe também. Seja o que você é, né? Você tem o seu negócio lá e fala assim, olha, hoje o que eu tenho pra te oferecer é isso aqui, eu acho que vai resolver o teu problema, né? Então, não fica floreando muita coisa, não fica inventando. O cliente, ele não quer saber que curso você fez, ele não quer saber que marca que é o teu material, ele não quer saber que ferramenta que você tem. Gente, ó, desculpa falar isso para vocês, mas ele não quer nem saber. Ele quer o problema dele resolvido. Se você resolver o problema dele muito bem resolvido, isso não interessa para ele. Por isso que o nosso curso é Estética Automotiva Descomplicada. É por isso. Descomplicado e sem frescura. Porque o cliente quer o problema dele resolvido. Se você resolver o problema dele, ele vai te indicar para um monte de pessoa. Agora, se você não conseguir resolver o problema do cliente, se você não falar a verdade para ele, você sabia que é muito mais, a probabilidade é muito maior do cliente falar mal do que bem de você? Ele fala bem de você para uma ou duas pessoas no máximo. Agora, se ele sai decepcionado, ele fala para 15, 20, espalha. Isso é a pura verdade também, viu, gente? Então, é assim, procure atender o melhor possível o teu cliente aí, resolver o problema dele. Não fica floreando não, porque não é isso que ele quer. Ele quer a verdade e quer que você resolva o problema dele. Entendeu o que eu expliquei pra vocês? É isso que ele quer. Assim você vai conquistar e manter os seus clientes. Você vai conquistar, manter e vai conquistar muito mais também, tá? E às vezes o teu cliente é o teu vizinho. Lembra que eu falei pra vocês? É o teu vizinho, é o teu parente, é o teu amigo, entendeu? É isso. Lembra que eu expliquei pra vocês? Ah, Jane, não tenho cliente ainda, mas é assim. Você vai, faz um, não cobra nada, vai lá, pega o outro, vai indicando por outro, daqui a pouco você tá com a carteira cheia de clientes aí. Mas é importante registrar os clientes, como eu expliquei pra vocês, hein? Na aula sobre que ferramenta você precisa começar, você tem que ter alguma coisa para você cadastrar o nome do cliente, o aniversário dele, lembra? Só recapitulando um pouco para vocês, né? E para você conseguir manter esse cliente aí. Mandar mensagem para ele, e pelo menos uma vez por mês você mandar mensagem para ele. Oi, tudo bem? Como é que tá? Ou senão você liga, de repente se você tem uma carteira de 100 clientes, por exemplo, você começou, não, vamos começar com 20 clientes, vai. E você não quer mandar mensagem, você quer fazer uma coisa mais pessoal, você quer ligar? Então, se você tem 20 clientes, se você ligar um cliente por dia, vai estar 20 dias. 20 dias. Você acha que não dá para você fazer uma ligação por dia? Tudo bem? Como é que ficou o serviço? Olha, isso é importante, gente. O pós-venda. Quase deixei passar.
pós-venda. Isso é para você manter e conquistar o cliente mesmo. Quando o cliente fez o serviço com você hoje. No máximo, em uma semana, você tem que mandar uma mensagem para ele ou ligar e perguntar o que ele achou do serviço. Como é que tá? Pedro, e aí, como é que tá? O serviço ficou bom? Por exemplo, no nosso caso, como é que a Ice Film Car Wash faz, né? Na nossa estética automotiva. Se a gente faz um serviço de polimento, a gente pede para o cliente retornar depois de 15 dias. A gente não cobra nada do cliente, a gente lava o carro dele, aspira. É uma forma da gente ver como ficou o resultado do nosso trabalho, que a gente sabe, o Ari vai explicar para vocês na aula prática, que aí dá para ver como ficou o resultado do polimento, que aí depois saiu a cera com a lavagem. Então, de repente, você vai ver como é que ficou o teu trabalho. Se ficou alguma coisa para consertar, você já conserta. É uma forma de você conquistar o cliente também, porque você vai lavar o carro dele, ó, ele vai falar, olha, tá se preocupando mesmo, ela quer conferir para ver se o trabalho ficou bem feito. Entendeu? É assim que a gente faz, a gente conquista muito cliente assim. No caso da higienização, não tem como a gente fazer, né? Que é só a parte interna, mas você pode ligar. E aí, o pessoal gostou aí de casa? Como é que ficou a higienização? Tudo certo? Ficou tudo bom? Ou manda uma mensagem, obrigada. Eu costumo fazer isso, eu mando uma mensagem agradecendo. Porque se você mandou uma mensagem agradecendo, ele vai retornar para você, ele vai te dar o feedback. Se ele não gostou, ele vai falar na hora. E se ele gostou, ele também vai falar. Então, quando você vender o serviço, depois de no máximo uma semana, mande uma mensagem agradecendo, ou ligue para o cliente e veja o que ele achou do seu trabalho. Conversa com o teu cliente, traz ele para você, né? Porque isso é um diferencial. Até no serviço de lavagem eu faço isso, do car detailing. Todos os clientes eu mando mensagem um por um para saber. Isso é difícil, né, gente? Mas é o teu diferencial. É isso que vai fazer você manter e conquistar o teu cliente, né? É você vender para ele e conseguir ter ele por muito tempo. É a fidelização. E a recorrência é aquele cliente te indicar para outros e ele vir uma vez por mês fazer outro tipo de serviço, trazer outras pessoas, fazer a manutenção. Vocês entenderam? Então, beleza. Se vocês não entenderam, porque eu já falei para vocês, todas as aulas vocês têm que ficar com a agenda na mão e anotar. Se tiver alguma dúvida, você vai lá dentro da aula, tem um campo lá dentro da nossa aula. Você pode pôr as suas dúvidas lá e a gente vai esclarecer para você, tá bom? Então, bora pro trabalho e para a próxima aula aí que não acabou não. O conteúdo tem um monte de novidade para você aí. Espera aí. Tchau!